começando mais um episódio do podcast Além da Ferida. Meu nome é Kedma Marques, enfermeira dermatologista especialista no tratamento de feridas. Meu nome é Gabriel Rezende, sou cirurgião plástico e hoje teremos o prazer de convidar o Dr. Lucas Bertolin, um grande cirurgião oncológico da nossa cidade e do estado. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui na presença de vocês. São duas pessoas que eu admiro muito, né? E hoje eu vou poder aqui transcorrer e conversar um pouco sobre a cirurgia oncológica, contar um pouco da minha história para vocês. Sim. Então, estou muito feliz e queria parabenizar o nome, Além da Ferida. Isso remete a muita coisa, né? Sim. Eu acho que a trajetória de um paciente. Então, parabéns pelo nome e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Lucas, conta pra gente a sua trajetória e como você se inseriu no meio da cirurgia oncológica. O que chamou a atenção nessa especialidade médica? Gabriel, até antes da gente conversando aqui nos bastidores, a Uhum. Kedma contou a história dela, né, que veio de Colíder e somos Vizinhos. vizinhos ali, né? Eu também sou numa cidade pequena, né? Sou de Matupá, lá no interior do Mato Grosso, na divisa com o Nortão. Inclusive, quero convidar vocês uma hora para conhecer lá, uma cidade incrível, a qual eu amo muito minha cidade. E saí de lá com o mesmo sonho, né? Eu, quando pequeno, quando já me perguntava o que que você quer ser quando crescer, eu já falava, olha, eu quero ser médico. Tinha uma inspiração, que era meu padrinho, foi um dos primeiros médicos na região, pioneiro, operava, fazia cesárea, e eu achava incrível o fato como ele tratava as pessoas e como as pessoas admiravam a profissão dele. Então, desde pequeno eu sabia o que eu queria. Quando eu fiquei maior, eu já sabia que eu não queria ser médico, eu queria ser cirurgião. Ah, Então, eu já falei, bom, eu entrei na faculdade já com o meu radar já traçado para cirurgia. Isso me ajudou bastante, porque as oportunidades de poder acompanhar alguém, nos estágios sempre procurar fazer cirurgia. Então foi algo que assim ficou muito fácil para mim fazer o curso, que eu já sabia o que eu queria lá na frente. Isso ajuda bastante, né? Que a gente fica direcionado. Sim. Aí quando eu entro na cirurgia geral, fui lá para o Rio Grande do Sul fazer residência, né? Passar um pouco de frio. E na cirurgia geral, o que que eu observava, Gabriel? Eu gostava de operar tudo, cara. Eu gostava de entrar com a equipe da Uro, eu gostava do pessoal da digestiva, gostava do pessoal da plástica, eu gostava da vascular, tudo que eu não tinha entrava. preconceito. Não, cara, eu gostava de operar. Eu achava legal. E a gente começou também a ter contato com o paciente oncológico. E via que, assim, a gente tinha uma oportunidade de transformar a vida das pessoas. Não que as outras partes, as outras equipes de cirurgias não façam isso, mas mexia com o paciente de uma maneira diferente, com a família, né? Eram cirurgias mais complexas, então ali despertou meu interesse. Falei, olha, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer, porque a cirurgia oncológica ela envolve vários tipos de tratamentos. A gente pega um pouquinho da plástica, um pouquinho da vascular, a gente opera tumores renais, um pouco da uro, tórax, a gente faz nas cirurgias de pulmão. Então me despertou, pô, falei, isso aqui eu quero me encontrar. E aí eu vim para Cuiabá, né? Eu fiz prova aqui no Hospital do Câncer, onde eu tenho muito orgulho de ter feito minha residência. Decidi fazer prova e voltar para cá, que eu queria voltar para o estado, né? Já tinha dado uma de cigano por aí, já tinha ido fazer medicina em Rondônia, fazer residência no Rio Grande do Sul, mas eu sabia que o meu destino final era aqui o Mato Grosso. Então eu queria voltar bastante para Cuiabá, ficar mais próximo também da minha família, de Matupá, e decidi vir para cá. E aí sim, Gabriel, e Kedman, na residência, eu marquei o X correto, realmente me encantei. A gente começa a entender a importância nossa como médico na vida das pessoas, a entender como que a gente pode realmente fazer o diferencial. E me dediquei bastante à residência e sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Levanto todo dia de manhã cedo, vou para o trabalho sem reclamar, eu tenho prazer de trabalhar. Às vezes até minha esposa puxa minha orelha e fala, olha, mas final de semana você vai dar um pulo no hospital? Eu falo, "Ó, vou lá dar um pulo, ver meus pacientes, gosto do que eu faço, me sinto Legal. válido, né? Isso eu acho uma das coisas mais importantes que tem. Eu acho que isso tudo é notório, né, Lucas? A gente percebe nas pessoas quando você trabalha porque você ama aquilo que você faz. E isso faz muita diferença na vida do paciente, e principalmente do paciente oncológico, né? Eh, Sentir que que ele importa, né? E que ele está sendo ouvido e está sendo visto ali, não está abandonado, né? Sim. Muitas pessoas têm muito medo do câncer.
né? Tem da palavra câncer, principalmente. A gente depara aí todos os dias, inclusive, né? Essa semana eu perdi uma grande amiga para leucemia, para o câncer, e a gente tem muito medo dessa palavra, né? Confesso que eu também tenho o medo dela. O que mudou nos seus tratamentos? Como a gente pode ver o câncer hoje? Assim, se a gente for para o passado, estigmas foram criados porque é uma doença muito grave, né? E o desfecho era muito ruim. Então, os pacientes realmente iam a óbito, né? Eram muitas vezes mutilados para fazer o tratamento, como antigamente o câncer de mama tinha que tirar a mama inteira. E com a evolução na ciência, né, na tecnologia, que isso aconteceu em todos os segmentos, e aconteceu na medicina, né? Se você falar hoje como era a cirurgia plástica há 20, 30, 40 anos atrás, não é a mesma de hoje. Se você falar hoje, principalmente na parte onde você atua, de que como cuidava no paciente no pós-operatório de ferida, ou de qualquer outro tipo de ferida há 20, 30, 40 anos atrás, não tem nada a ver do que é hoje. Hoje, assim, na oncologia, muita coisa a gente herdou do passado e a gente vem aprendendo com estudos, né? Os estudos estão aí para a gente olhar para trás e ver o que dá certo e o que dá errado. Mas a tecnologia evoluiu em todos os segmentos. Evoluiu tanto na parte da cirurgia, como técnicas inovadoras, né? Como a advanço agora da cirurgia robótica, né? Da laparoscopia, das cirurgias minimamente invasivas, como também evoluiu muito na oncologia clínica, ou seja, nas medicações. Então, hoje a gente tem imunoterapia, terapia-alvo, onde a medicação vai diretamente combater o câncer, né? E na radioterapia. Hoje a radioterapia já existe aparelhos com maior precisão, onde vão definitivamente no local, e isso que trouxe de benefício para os pacientes. Melhora a sobrevida, melhora a cura, então a gente mudou o patamar, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, para os meus alunos, que a gente que está no dia a dia, a gente vê mais resultados positivos do que resultados negativos. É isso que deixa a gente animado. A gente sai de casa, a gente vê, poxa, eu atendi aí, né, eu atendo, se contabilizar aí pelo SUS e particular aí de ambulatório, consultório, eu atendo mais de 200 pacientes, mais de 200 atendimentos mês, né? Então a gente vê muitas histórias e vê muitas histórias positivas. Então é isso que faz a gente continuar estudando, continuando buscando o que tem de melhor para nossos pacientes para a gente entregar um bom resultado. Então eu acho que assim, hoje, só para finalizar a sua pergunta, eu acho que o cenário para o paciente oncológico é diferente, né? As possibilidades aumentaram aos montes. Basta as pessoas fazerem o dever de casa, né? Procurar atendimento cedo, né? Fazer exames de rastreio, de investigação. A gente aí, todo ano tem inúmeras campanhas para o câncer de mama, o câncer coloretal, câncer de próstata, e às vezes as pessoas ignoram essas campanhas, vão deixando a saúde de lado. E às vezes eu até entendo, Gabriel, a gente que está no dia a dia da A correria. correria, né? Sempre em busca de trabalho, dinheiro, família, acaba deixando a saúde de lado. E aí, quando vem algum sintoma, vem algum problema, aí sim vai buscar o atendimento. E aí que mora o problema, né? O paciente oncológico, ele é uma doença silenciosa. O câncer nas fases iniciais, elas não têm manifestações, elas não têm sintomas. Então, a pessoa acha tudo bem. Quando ela começa a ter sintomas, aí é uma doença normalmente mais agressiva, mais grave, ou seja, com um tempo maior de, de, dessa doença, dessa enfermidade no paciente. E aí as possibilidades de tratamento, elas também começam a mudar. Foi uma coisa interessante de campanhas, né? Eu vejo, às vezes, você que trabalha no Hospital do Câncer, vocês fazem com frequência, como se fosse uma campanha com ônibus, né? Que vai em busca das cidades para fazer campanhas. Eu acho interessante isso, porque cada câncer tem um modo de rastreio, né? Tem cânceres que você vai ver na fase inicial com imagens, né? Mamografia, como você falou. E tem outros cânceres que é visual, né? Que às vezes o próprio paciente bem instruído pode ir, né? Com câncer de pele, né? Uhum, Então eu acho legal, assim, é o câncer mais prevalente, né? São sim. os cânceres de pele. Eu acho interessante você, como médico da área, especialista, explicar, assim, o que que o paciente em casa, ele consegue rastrear em casa, olhando para ele no espelho,
às vezes pedindo para a esposa, para o marido, olhar as costas, né? Que é uma região que quase ninguém vai se ver, né? Sim. O que que você recomendaria para essa pessoa nessa avaliação? Para as mulheres já acima de que idade, ir atrás do médico para fazer a avaliação da mama? Acho que esse é um ponto muito forte na nossa conversa. Acho que vai ser bem. Legal. Assim, Gabriel, você tocou um assunto muito interessante, que antes de responder sua pergunta, eu gostaria realmente de falar sobre a campanha, né? Hoje o ônibus tal do câncer, ele percorre, né, o estado inteiro, né? Não é todos os municípios, mas vai em municípios que ficam a 1.100 quilômetros daqui, que assim, um especialista não mora na região, então assim, é um projeto que já tem um longo tempo e que funciona muito bem, que a gente vê excelentes resultados. Só para explicar para vocês, eu não sei se a Kedma conhece bem como que funciona, basicamente sai um ônibus aqui de Cuiabá, na verdade são dois ônibus, um que ele é montado com uma equipe com odontólogo, né, com bucomaxilo, com material para fazer CCO, um mamógrafo vai junto, um exame de PSA, né, vai tudo montado dentro deste ônibus. E o outro ônibus vai a equipe, médico, enfermeiro, né, médicos especialistas, ou seja, vai paciente para avaliar a parte de mama, um cirurgião oncológico, um para avaliar câncer de pele, um urologista para avaliar câncer de próstata e um bucomaxilo para avaliar as lesões de orofaciais, de boca, perdão. A gente vai lá para 1.100 quilômetros, chega lá, a gente atende média de 500 a 600 pessoas, né, num dia só, como mutirão. E o mais interessante, assim, existe outros tipos de campanhas, mas ninguém faz o que nós fazemos, Gabriel. A gente leva o médico no local, a pessoa passa lá, uma mulher, faz a mamografia por telemedicina já vem, nossa equipe já olha esse exame, olha, é uma lesão suspeita, né? Já sai o laudo com a imagem, o médico já olha lá e fala, ó, você tem uma lesão suspeita para câncer de mama, já pede a biópsia para fazer o diagnóstico, já marca esse exame para o paciente, e o paciente já fez Desculpa essa intromissão, mas você faz isso num dia só? em um dia só. Você Ele, manda o exame, já vem com por laudo. telemedicina, o cara já olha aqui, hoje Starlink aí, né? Então, tem um mamógrafo de última geração dentro do ônibus, a pessoa vai lá, faz o exame, a gente já, nossa equipe já faz olha o exame, já classifica, olha, se é uma lesão suspeita, o médico, né, o cirurgião oncológico já avalia esse exame, fala, ó, esse exame é essa lesão suspeita, precisa fazer uma investigação, já encaminha para o Hospital do Câncer e a gente já começa a jornada do paciente. E isso acontece também com o paciente masculino, vai lá, faz o exame de toque, mais o PSA. Se é uma lesão suspeita para câncer de próstata, já indica biópsia de próstata, esse paciente já vem aqui e faz. Já para as lesões de pele, a gente também avalia em loco, tem uma lesão, uma ferida que não cura, que não melhora, está ali na região, principalmente nas áreas mais expostas do sol, é uma lesão suspeita, a gente encaminha para cá e a gente não faz a biópsia, normalmente no caso a gente já trata. Se é uma lesão altamente suspeita, pela expertise dos colegas também que fazem parte do time, já vai lá e já resolve isso de vez. Então, assim, é incrível esse trabalho, cara, é incrível. O ônibus sai, ele fica uma semana, atende aí 5 ou 6 cidades, depende como que é a logística. E aí depois esses pacientes vêm todos para Cuiabá, para o Hospital do Câncer, onde eles são tratados aqui, são diagnosticados e resolvidos os casos deles. Então só gostaria de comentar como que funciona, que às vezes as pessoas nem entendem direito, mas é uma coisa muito legal, Uma cara. busca ativa, Não, praticamente. demais, né? E como a gente vai todo ano praticamente nas mesmas cidades, então a população já sabe que vai vir o ônibus, que vai ter um médico, vai ter um especialista, né? E a gente consegue detectar o câncer na fase mais inicial, que é isso que a gente quer, a gente busca, né? A detecção precoce, tá? Voltando para sua pergunta, a gente falando do câncer de pele, o que acontece, né? A população mato-grossense, uma grande parte veio do sul, né? Então são descendentes de europeus, trabalha no sol, né? Então a maioria aí trabalha na área rural ou no garimpo. Então a exposição solar muito intensa e às vezes sem camisa, né, Gabriel? O cara tá ali, tira a camisa e na região das costas, do dorso, acaba que não se observa. Então é necessário quem está em casa, né, chamar a esposa, o familiar mais próximo, pedir para olhar, ver se tem alguma lesão, uma espécie de ferida, né, ou com
ou que é algo que não cicatriza, que sangra, né, para ver se há alguma lesão nesse sentido para poder encaminhar. Hoje o câncer de pele, basicamente a gente fala que é o tumor que mais acomete a população brasileira, né? Então a gente tem os três mais comuns, que é o carcinoma basocelular, seguido por carcinoma espinocelular e por último, mas não menos importante, o melanoma. Eles têm algumas características diferentes de um para o outro, mas o que a gente pode passar assim como mensagem para a população é: notou uma lesão de pele, que ela vem evoluindo com o tempo, que ela não cicatriza, que ela sangra, né? Essa lesão é uma lesão suspeita. E aí procurar um médico mais próximo, né? De preferência, se tiver um dermatologista, né? Ou um cirurgião oncológico mais próximo de você, procurar para fazer uma avaliação e ver se é uma lesão suspeita. Uma curiosidade, Lucas, já que a gente tá falando de câncer de pele, né? O paciente negro, né? Essa é uma curiosidade. Como é que ele vai identificar? Tem como a pele negra identificar o câncer de pele? O câncer de pele nas pessoas negras, elas podem acontecer, tá? Isso é um fato, né? Eu sou moreno, sou negro, não vou ter esse tipo de lesão. Há uma incidência menor, né? Uhum. Mas com certeza. E aí os sintomas a gente pode, é o mesmo para os outros casos, né? Uma lesão ulcerada, né? Uma lesão em ferida, ou às vezes uma lesão mais, como eu posso dizer, nodular. Então, ela merece sim a ser avaliado pelo médico para a gente saber se a gente está diante de um câncer de pele. Que a cultura que tem, se a gente vê mancha, né? Muitos acham que é só a manchinha, a pintinha é diferente, A né? pinta, né, a gente atribui muito ao melanoma. E aí existe uma regrinha, né, do ABCDE, que agora acrescentaram até O de outros, que a gente pode, assim, que é uma doença muito grave, né? Se a gente colocar em complexidade, por exemplo, que é o carcinoma basocelular, vulgo CBC que a gente fala, ele é o mais comum. Mas a chance de ele se disseminar para o corpo e para outras regiões, ele é menor. Então ele tem uma agressividade no local onde ele nasceu, né? Agora o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, ele sim tem possibilidade de disseminação. Pode ir para as ínguas, que a gente popularmente conhecido, que é os linfonodos, Uhum. né? Ou ele pode se disseminar para os outros órgãos. O carcinoma basocelular e o espinocelular, assim, a apresentação clínica deles, a maneira como eles se apresentam, são bastante semelhantes, assim. Então, existem algumas diferenças, mas basicamente é aquela lesão que não melhora. Passou algumas semanas, não melhora, pode procurar um especialista. O cirurgião plástico é uma especialidade muito completa para tratar o câncer de pele, né? Eles têm uma habilidade muito grande para isso também. Então, assim, se tiver especialistas próximos de você, vale muito a pena você ir fazer uma avaliação. Eu acho que assim, a mensagem para a população que está nos assistindo é entender que se surgiu uma lesão, ela vem evoluindo, não vem melhorando, né, vem com uma cicatriz, com sangramento, ela merece respeito e atenção, né? E por último, mas não, como falei para vocês, com não menos importante, é o melanoma. Isso é uma doença muito agressiva, né? Ele tem uma incidência menor, é mais difícil você encontrar no nosso dia a dia, mas apresenta, né? E ele é uma lesão que a gente merece um tratamento muito mais complexo, muito mais difícil. Eu e o Gabriel, nós fizemos um caso muito legal de melanoma, não sei se você vai recordar, Na face. na face, né? As lesões de face, elas são extremamente complexas, porque a gente não tem tecido, né? A gente já sabe que é limitado só por tecido. Aí vem o segundo ponto, né? A gente tem que ter funcionalidade depois da cirurgia e tem que ter a parte estética. Aí tive um caso muito legal que nós fizemos, o paciente teve um melanoma, que esse tem grande chance da metástase, né, da metástase cerebral para os outros órgãos. Então, é uma doença extremamente agressiva e o tratamento é muito agressivo. Então, o índice de invasão desse paciente, ele era alto, a gente fala que é um brezo alto, e a gente tem que fazer um tratamento com ampliação de margem bem extensa, e a gente tem que pesquisar o linfonodo sentinela, que é a íngua, para saber se a doença está saindo da face, Uhum. né, daquela região, e está disseminando para outro lugar. E essa cirurgia foi bem interessante, porque a gente fez a ressecção bem ampla, né, Gabriel? Tiramos 7 centímetros. 7 centímetros na face, gente, é muita coisa. Como tirar quase a metade do Da rosto, bochecha da da bochecha mulher. da pessoa.
E aí, aliado a isso, a gente usou uma tecnologia, né, que é o Gamma Probe, que é onde a gente consegue captar para onde é o primeiro linfonodo, ou seja, a primeira íngua que essa doença ela se dissemina. Então, aplica-se um material com a medicina nuclear um dia antes, e no dia da cirurgia a gente usa esse aparelho, onde ele me identifica onde tinha esse linfonodo. E esse linfonodo estava na cadeia cervical, próximo aos grandes vasos do pescoço. Então, foi uma cirurgia bem, assim, Doença. elaborada, complexa. A gente teve um planejamento intenso antes, né, Gabriel? Pensar o que que a gente ia fazer. E aí entra uma parte que eu acho muito legal, assim, eu e o Gabriel, a gente já tem algum tempo que a gente já faz alguns casos complexos juntos, e a gente notou que unindo as duas especialidades, que é dá uma diferença muito grande. Porque meu planejamento é tratar. Quanto de defeito vai ficar, aí é o É, planejamento dele. Aí, passei pra Olha, cada um com seus problemas. essa é Então, boa. Sacanagem também ao mesmo tempo, né? Cada um com seu problema é não, mas foda. Tô mas brincando. é assim, o O que a que gente sempre fala, não tem como a gente. Não existe, Abraçar eu tudo. vou fazer tudo e fazer tudo. A gente depende um do outro. Sim. Né? O trabalho, para você ter sucesso no final, precisa de uma equipe multidisciplinar para isso acontecer. claro, não, e assim, eu só para comentando esse Esse caso, caso é legal. então assim, eu vou para minha batalha, vamos dizer, com todas as armas. Olha, eu vou entrar, fazer uma ressecção, né? Vou tirar um tamanho Uhum. que é adequado mesmo. Eu vou fazer o meu linfonodo sentinela da maneira mais concreta Seu possível. foco é o Olha, câncer, né? Quando você divide a responsabilidade, você fica com uma parte mais focada pro câncer, né? sim, sim, não, eu vou para cura mesmo, buscando a cura. E aí, quando ele vai para reconstrução, aí eu vou deixar até o Gabriel falar que ele tem um expertise gigante nisso, principalmente assim, eu acho assim, para face hoje aqui, né, eu não vejo alguém que Olha, faça que algo, isso. um trabalho tão incrível como o seu. E assim, aí ele tem um planejamento já sabendo que, pô, eu preciso recuperar a funcionalidade e a estética desse paciente. E por sinal ficou excelente. Curiosidade, assim, é que a gente vai aprendendo, né? Eu gosto muito da multidisciplinaridade que eu falei pro Lucas, que eu ganhei meu dia indo nessa cirurgia por um fator. Eu nunca tinha visto, né, na minha prática clínica no passado, era usar azul de patente. E ele trouxe essa novidade de, assim, para mim, pelo menos, né, eu sabia pelos livros, mas nunca tinha participado, de usar uma substância rádio, como é que pronuncia mesmo? Você consegue pelo probe, né? Uhum. E nesse caso especial mostrou quanto isso é importante, porque o linfonodo sentinela ele não estava normalmente numa cadeia isolada, ele estava dentro do esternocleidomastóide, ou seja, sem essa tecnologia a gente não acharia esse linfonodo fácil, porque a gente teve que abrir o músculo para entrar e conseguir acessar o linfonodo sentinela, por conta que a gente usava o probe e conseguia identificar de forma bem adequada. Eu achei isso incrível para mim, assim, valeu o dia. E a questão da reconstrução, achei bem interessante que, igual o Lucas fala, né? Tirei o câncer, para mim um acesso cervical aqui direto em cima do linfonodos é uma possibilidade. E quando a gente discutiu o caso, eu falei assim, e por que não a gente levantar toda a face dela e você buscar esse linfonodo e depois eu fechar ela com retalho para não deixar mais cicatriz do que a gente precisava. Então, ficou muito legal. O Gabriel, ele pensa nos detalhes. Não, Tem que ser plástico mesmo, filho. Não tem como. e assim, é por isso que é importante, né, a gente ter essa discussão em equipe. Porque daí, às vezes, quando você vai fazer sozinho, vamos dizer, você mesmo vai tirar a lesão e vai reconstruir, às vezes você fica pensando o que é mais fácil para fazer, para reconstruir. Fala, olha, para tratar o câncer, isso aqui não vou fazer. Agora, para reconstruir, será que vale a pena fazer mais um acesso? E aí, quando a gente começa a ter o planejamento antes da cirurgia, né, a expertise dele vem, de um lado, eu venho com o outro, a gente consegue ter um consenso e ter um planejamento maior. Então, eu acho que, cara, dá uma diferença, assim, para o paciente gigantesco. É algo que, sem dúvida, assim, vale a pena, né, a gente parar nosso tempo, associar essa outra especialidade, porque a gente sabe que o desfecho para o paciente é diferenciado. São duas cabeças, né? Com pensamentos E diversos. hoje essas tecnologias estão no Hospital do Câncer, pelo SUS. Olha, hoje, infelizmente, ainda a gente não tem a medicina nuclear, ela disponível pelo SUS, né? A gente tem disponível em Cuiabá, então a gente acaba indo, esses pacientes a gente acaba fazendo na parte privada mesmo, né?
Mas em breve há um projeto aí com o hospital para a gente poder caminhar nesse sentido, né? Eu falo que o Hospital do Câncer ele é um jovem agora, então ele está começando a criar corpo. Se você notar nos últimos anos o quanto que o hospital evoluiu com especialidades, com atendimentos, com algo diferencial, foi muito grande. Então é um passo de cada vez, né? A gente vinha engatinhando, agora a gente começa a andar, E a estrutura né? lá tá muito boa, né? Sem dúvida, né? Assim, o que que eu noto? A credibilidade do hospital, ela fez chegar onde chegou. Por exemplo, o Hospital do Câncer, eu, né, vai fazer 7 anos mais que eu tô lá no Hospital do Câncer, e, assim, a evolução que teve lá foi muito grande, né, através de parcerias. Então, o hospital tem uma credibilidade muito grande, graças a Deus, e isso faz com que as pessoas realmente ajudem, são companheiros, né? Então, o hospital ele evolui bastante nesse sentido. Hoje o hospital tem muito a crescer, tem muito para evoluir, mas a gente é resiliente. Eu acho que com o tempo, com o caminho, a gente vai conseguir chegar num serviço de não vou nem dizer que serviço de ponta, que na minha opinião hoje já é um serviço de ponta, mas acesso a tecnologias como da medicina nuclear, como a própria robótica a gente tem no hospital hoje, mas não pratica ainda SUS. A gente hoje teve já uma validação do governo federal para incorporar isso para o SUS, então acredito que nos próximos anos, o hospital vem crescendo e adquirindo novas tecnologias e a gente sim ser uma referência a nível nacional. Hoje, a nível estadual, não tenho dúvida nenhuma que a gente faz um trabalho que é excepcional. A nível centro-oeste, né, a gente tem muitos serviços reconhecidos lá. Você tem hoje o serviço de bucomaxila do Hospital do Câncer, um dos mais reconhecidos nacionalmente. Se você colocar o nível de complexidade de cirurgia que nós praticamos lá hoje, é algo que a gente acompanha grandes hospitais aí, como Inca, Barretos, né? Claro que na sua medida e proporção, a gente vem trabalhando nisso. A gente tem uma equipe muito coesa em todas as especialidades, né? Falando mais da minha, da cirurgia, ela é uma equipe completa, cada um com a sua formação, cada um com sua dedicação. A gente tem colegas que vieram de outros serviços, então isso incorpora, né, a equipe e faz com que a gente tenha um serviço de qualidade. Acho que tem muita gente que fica com dúvida, Lucas, sobre isso. O Hospital do Câncer hoje, ele a gente recebe que atende tanto SUS quanto particular. Como que isso funciona para as pessoas entenderem? Assim, é uma instituição filantrópica, né? Então é uma instituição privada, né? No qual a sociedade mato-grossense, como se dizer, está ali para Uhum, gerir, e a gente presta serviço para o Estado. uhum, Então a gente presta serviço para o público, né? uhum, De maneira geral, a grande maioria da renda do Hospital do Câncer e dos atendimentos é SUS, né? E existe uma pequena parcela que a gente atende saúde suplementar e particular. Então, a gente dá opção para aquele que é mais favorecido, ele poder tratar lá conosco. Ele com preço justo, né? Como é uma instituição sem fins lucrativos, então ela tem opção. essa opção. Então, não é que o hospital ele é 100% SUS ou ele é... Não, são segmentos diferentes. Isso acontece em outros lugares também. Se você hoje vai no AC Camargo, ele atende SUS, atende particular. Uhum. Então, é uma vocação do hospital. Isso é E a parte financeira que gera esse hospital é o governo federal, o governo municipal, o estadual. Da onde vem porque às vezes a gente sabe que vocês trabalham no limite e às É, vezes abaixo desse limite. Por isso que a gente precisa da ajuda da população, né, para ajudar a tocar o serviço. Como que isso funciona? se você olhar hoje todas as instituições filantrópicas do Brasil, todos vivem o mesmo cenário que o Hospital do Câncer. A gente tem hoje um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado, Uhum, né, que há pactuações que vêm dinheiro do governo federal, que repassa para o governo estadual, mas quem é nosso contratante mesmo, né, é o governo do estado. Ele compra o serviço de Hospital do Câncer para a população. Esses valores, eles são aquém do que realmente seria o ideal, né?
Então, se você olhar, por exemplo, em São Paulo, o Tarcísio fez um movimento de 5 tabelas SUS aí, que seria, a tabela SUS seria uma referência do valor para a gente. Uhum. Então, lá se paga 5 vezes o valor do que pagaria aqui no Mato Grosso, num contrato. Com o Hospital do Câncer, há uma modalidade, existe esse contrato para, deixa eu começar, por exemplo, São Paulo há um contrato diferenciado nesse sentido, há um estímulo, e aqui no Mato Grosso ainda não chegou esse estímulo dessa maneira, né, de pagar 5 tabelas SUS por um contrato. Há um trabalho que o Hospital do Câncer fez recentemente, a gente procurou o Tribunal de Contas, que eu achei que foi algo assim incrível e um divisor para o hospital. O Tribunal de Contas vem para dentro da instituição, faz uma auditoria no contrato, na instituição, e é onde ele percebe que há uma diferença entre o que é contratuado e o que realmente deveria ser pago. E a gente está numa mesa técnica nesse momento para a gente alcançar agora um aditivo de contrato, para ter algo com um equilíbrio financeiro melhor. O nosso maior sonho, nosso maior desejo é que no futuro o que a gente recebe do SUS seja sustentável e o que a gente recebe de doação a gente pode incorporar novas tecnologias, ampliação, que esse seria o maior sonho nosso, lá quando fazem os leilões, as doações, a gente construísse novas alas, trazesse novos serviços, incorporasse novas tecnologias, né? E eu acredito seriamente que eu acho que no futuro, não tão longe, a gente caminhe para isso. Eu acho que está acontecendo esse alinhamento com o contrato, com o Estado. Acredito que a gente supere isso aí e a gente começa a viver outro patamar. Nossa, é importante você esclarecer isso, porque muita gente acha que às vezes o Hospital do Câncer é um hospital público que é do governo. Na verdade, não. Não, Ele é um hospital privado, foi uma sociedade de movimentação, presta esse serviço para o SUS. Então, o maior financiador dos serviços isso. vem do governo, sim, mas também tem outras fontes, por isso que tem as campanhas, e o nome do Hospital do Câncer é muito forte entre os médicos e entre os leigos, né? As pessoas não médicas também, assim, que população de modo geral, né, que eu quero dizer, a gente sabe que o Hospital do Câncer é uma instituição de grande credibilidade, né? Eu sou testemunha ocular, não faço parte do cenário, de quanto esses cirurgiões, colegas, trabalham muito, porque quando eu vou lá, eu vejo cirurgias entrando 8 da noite, 7 da noite, cirurgias grandes, e já fizeram várias cirurgias. Lá tem fluxo de lugares que fazem mutirão e no Hospital do Câncer É. vocês fazem diariamente, parecendo coisa simples, né? Assim, de tanto Eu falo que volume. depois que eu comecei a ter mais contato com o Hospital do Câncer e que eu comecei a ver o fluxo lá dentro, principalmente do centro cirúrgico, é uma loucura. Eu acho que a maioria das pessoas deviam saber sobre isso. Eu acho que isso é necessário ser falado, né? A gente como, querendo ou não, a gente tem uma grande visibilidade no nosso trabalho, né, dentro da sociedade, e eu acho que as pessoas têm que saber, né, o quanto vocês trabalham, o quanto as coisas acontecem, né, estão em movimento. Eu não vejo, assim, sempre pessoas, por mais que tenha todas as condições, eu vejo pessoas felizes lá dentro, né, alegres ali, a gente consegue conversar e estão sorrindo e estão fazendo aquilo porque, igual eu disse no começo da nossa conversa, a gente vê amor naquilo que está fazendo, né, porque exige muito da gente tudo isso, né. Mas sabe o que eu noto, assim? O exemplo vem de cima, né? Então, desde o presidente, da alta diretoria, todos lá têm um amor muito grande pelo hospital. Então, gosta de trabalhar lá, é feliz o que faz, tem as nossas perrengues, né? Igual a gente comentando essa parte financeira, mas todo mundo tem o prazer de estar lá no dia a dia, de ver quanto a gente pode impactar positivamente nas pessoas. Então, de maneira geral, assim, é a cultura que a gente tenta estabelecer para todos os colaboradores é de realmente fazer o que gosta. Cara, se você não gosta de estar aqui, você não faz perfil para estar na instituição. E quando a gente fala em números, assim, Gabriel, a gente todo mês supera mais de 500 cirurgias facilmente lá por mês. É muito. E aí tem um dado que essas pessoas não conseguem levar em consideração. Já é um número de cirurgia muito alto. Agora você imagina, são cirurgias como gastrectomias, aquelas cirurgias de Whipple, que são cirurgias demoradas, cirurgias para esofagectomias, tratamento do câncer de esôfago. Então você imagina, a gente faz 500 e poucas cirurgias todo mês, com cirurgia grande, né? Não é operar uma colestectomia, que é uma cirurgia mais rápida, uma hérnia, que é uma cirurgia de 20, 30 minutos, não. É tratando câncer de mama, câncer de estômago, câncer Cirurgias coloretal, complexas, né. complexas. Então, assim, eu vejo assim,
há uma rotatividade muito grande, né? E é como eu falei para você, eu acho que a gente tem um time muito forte, assim, muito unido, né? Passar por tudo que a gente passou esse período lá, igual eu falei, lá é minha casa, gente. Mais fácil de achar lá do que em casa, Minha né? esposa que agradece, né? Então, assim, minha casa, claro, eu amo minha esposa, meu filho, agora com filho pequeno, a gente quer sempre estar em casa, se possível, mas realmente onde eu passo a maior parte do meu tempo é lá dentro do hospital, são com as pessoas que trabalham lá e que compartilham a mesma vocação de estar lá todos os dias, né? Segunda-feira agora a gente teve um evento lá no hospital, foi a inauguração da nova ala de oncologia clínica. Olha, eu faço desafio a procurar qualquer clínica de oncologia aqui no Mato Grosso, privada ou pública, e ter a qualidade do que foi entregue lá ó, essa semana. O pessoal da própria oncologia clínica, um grupo de médicos, eles se reuniram e fizeram um investimento no setor, né, construíram essa parte, esse setor fizeram um setor muito maior, vai aumentar o número de quimioterapias. E assim, Gabriel, as poltronas, cara, o paciente chega, ele senta na poltrona e já é pesado pela poltrona, já sai no tablet, o paciente já sabe ali qual que é, se o paciente ganhou peso ou não. Então, assim, olha, algo assim surreal, incrível. E isso é feito graças às pessoas que trabalham lá dentro, que acreditam no projeto, que entendem como é difícil o hospital passar por essas fases. E como foi para você, eu espero, assim, do fundo do coração para vocês dois, eu sou um cara jovem, estou com 34 anos, né, me considero ainda novo. Me sinto Novo. idosa neste momento. Não, é novo, é meia idade A quase. gente Viu? tá, a gente, Você é super novo, mas né, eu me sinto idosa. e assim, eu espero traçar minha vida inteira lá. Espero daqui 20 anos, né? Quando estiver com 54 anos, olhar para trás e falar, pô, a gente passou por esses momentos de dificuldades, mas hoje a E gente tem cresceu. isso, a gente vê o quanto evoluiu. Eu acho que é uma satisfação pessoal, né? E eu vou te falar, vou confessar uma coisa assim, eu não gostava de estomoterapia, de estomias, não olhava assim para esse lado, e vocês que me convenceram, assim, que me fizeram gostar, porque é um lado que ninguém olha. É um lado que o paciente, ele tá sozinho praticamente, né? É. São poucas pessoas que gostam e gostam de tratar. E numa conversa com o Marcos, ele falou, Kedma, de onde eu vim, tinha um estomoterapeuta que demarcava, aqui a gente tá, né, pessoas para orientar. E eu conheci aqui, desde que eu, né, tive alunos que hoje e que são pessoas muito boas em estomias, né? E aí, junto com outro grupo, a gente tá fazendo a pós-graduação, a gente viaja todo mês para o Mato Grosso do Sul, porque hoje meu objetivo é mudar. Então, eu me apaixonei por saber que tem muitas pessoas que precisam do nosso trabalho. E elas não é assistida por falta de pessoas capacitadas para isso, né? E não foi nem pensando financeiramente, que eu acho que, como a gente diz, eu acho que a parte financeira é uma consequência do Do nosso trabalho. trabalho, né? Hoje o que a gente faz lá é filantrópico mesmo, né? Sim. E o nosso objetivo é capacitar pessoas e ensinar pessoas e também gostar disso, para ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas sabem, mais pessoas são ajudadas. A gente não retém esse conhecimento, né? Eu sou a pessoa mais aberta para ensinar e quanto mais gente souber do meu trabalho, souber fazer aquilo que eu faço, mais pessoas vão ser atendidas, Sem dúvida. né? Então, o meu sonho ali hoje, a partir do momento que, né, de estando dentro da saúde pública, né, vendo a saúde pública hoje, principalmente o Hospital do Câncer, que é um lugar que há 3 anos, né, que nasceu o nosso projeto, que aos pouquinhos, cada ano que passa, a gente consegue melhorar aquilo que a gente doa através do projeto. Então, eu fico muito feliz, né, e eu espero, e eu quero, né, que vocês contem comigo dentro da, né, Gabriel, daquilo que a gente ensina, que a nossa maior intenção é levar conhecimento para as pessoas e poder ajudar, Uhum. né? Foi uma maneira de ajudar vocês, assim, sabe? Eu acho assim, né? Falar de estoma, primeiro para quem está assistindo pra gente que não é médico, né? Basicamente a colostomia, né? Onde sai o Sim. cocô na barriga ali, né? É um caso emblemático, às vezes até uso para os pacientes, alguns gostam, outros não. Uhum. Usa o Bolsonaro, fala, ó, Ah, para bolsinha, igual do Bolsonaro. depende É, do... tem uns que gostam, tu fala, não, beleza, tem uns que já fica meio assim. Mas é uma Ah, maneira de a gente sim, conseguir Interagir com eles. interagir com eles. uma figura pública que precisou, né? Sim, Querendo ou foi não, amplamente divulgado, né? divulgar. Saiu nos jornais, então fica mais fácil de as pessoas entenderem. Eu acho assim, o ostoma, ele é uma dor para o paciente psicologicamente. Hum. Então, né, é muito ruim. Aquele paciente chegou de urgência, fez a cirurgia, sai com aquela ostomia para ele, ver algo que
realmente muda com a parte corporal, com a parte estética. E além disso, é uma dor que também, se a gente não saber conduzir, que aí eu queria parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, vai trazer uma dor física para o paciente. Começa a machucar ali, Gabriel, se você não saber acoplar, manejar, cara, torna-se um problema para o paciente. Uhum. Então, a gente está com esse projeto da Sim, demarcação da ostomia prévia, tá saindo do chão, acho que a equipe do sim. hospital junto contigo lá tá ficando bem alinhado, eu fico muito feliz. E eu acho que agora em breve a gente já começa a Fazer as fazer as demarcações. demarcações. Porque o que que isso muda, Gabriel? Quando um paciente, a gente sabidamente vai fazer uma ostomia nele, a gente pode posicionar num lugar onde o ostoma vai melhor acoplar a bolsa dele, de maneira mais simples. Porque em alguns lugares, como prega, dobra de barriga, fica mais difícil para fazer essa acoplação. Então, quando a enfermeira especializada vem e já consegue mapear isso para a gente, isso me dá lá na frente uma possibilidade de saber que eu vou ter menor chance de ter com problema com ostomia. Ou seja, de Uhum. ferir a pele, de o paciente não se adaptar. E também começa a fazer parte, isso eu acho que também, de tirar os anseios do paciente, né? Porque principalmente na correria do dia a dia e principalmente para a gente que opera, para a gente é natural fazer um ostoma, mas para aquela pessoa vai ser algo totalmente diferente, vai mudar a rotina dela. É uma coisa até teoricamente assim, não falando que seja, mas antinatural, né? Porque tá acostumado a Sim, sair pelo ânus, de repente você tá tendo suas eliminações fisiológicas no meio da barriga, sim, muda completamente a sua. Não, e assim, e por hora é constrangedor, né, cara? São fezes que saem por ali. Então, Uhum. é uma adaptação difícil para os pacientes. Alguns, gente, até assim, não é incomum, tem pacientes que se recusam a fazer o tratamento pelo fato da ostomia, cara. Pacientes que abandonam, falam, eu não vou operar, se eu for ficar com essa bolsa definitiva, eles falam de maneira mais genérica de a bolsinha, né? Se eu ficar com a bolsinha fazendo cocô, eu não vou fazer a cirurgia, doutor, eu não vou tratar. E tem pacientes que abandonam mesmo. E é difícil, a gente tenta mostrar que a vida não acabou ali. Pelo contrário, é uma É a sua adaptação, segunda chance de é, viver, de né? recomeçar, né? É, e- A ostomia, eu vejo, ela é a segunda chance. E eles, é difícil entender para quem recebe ali, né, isso. Eu conheci na minha pós, teve uma moça que foi lá conversar com a gente, né, sobre uhum, estoma, e ela já, quando ela foi para a estomia, ela foi muito esclarecida sobre isso. Ela falou, isso aqui foi a minha segunda chance. Então ela vai para piscina, ela vive, ela sim, viaja. Então, ela foi preparada para esse momento. E a nossa intenção hoje é isso, preparar os pacientes para este momento. uhum. Mas, aproveitando o gancho que você está falando sobre estomas, assim, para as pessoas, quando que ela é necessária? Você tem algum tipo de câncer na sua realidade que é mais prevalente? Tipo da área do intestino, intestino grosso, fino, estômago? Assim, de uma maneira geral, para ficar mais fácil, existe duas maneiras de a gente fazer esse ostoma, né? Ele provisório e ele permanente. Então, as doenças que podem acometer qualquer doença que, de alguma maneira, agride o intestino, a gente às vezes usa essa tática para a gente poder resolver aquele problema. E às vezes, quando agride o intestino de uma maneira que a gente não consiga reconstruir o trânsito, e aí sim a gente vai para a parte definitiva, né? Então, principalmente os tumores localizados na região pélvica, né? Desde os tumores colos retais até os tumores de colo do útero. Pode acometer essas lesões e fazer esse tipo de procedimento, às vezes provisório e às vezes permanentes. Isso vai depender da indicação, da cirurgia que vai ser realizado. Então, a gente sempre busca, né, Gabriel, fazer a reconstrução. Mas quando não é possível, né, a gente volta ao que a gente estava conversando. A gente vai fazer a segunda chance para o paciente, para ele viver. Então, Interessante. Então, até às vezes. Então, tumores ginecológicos, como você bem explicou, então também pode ser um motivo para desviar o trânsito para que você possa tratar de forma adequada a região pélvica, né? Pela proximidade, então, né? sim, se a enfermidade vai acometendo ali o intestino, causando uma obstrução, ou às vezes quando a gente vai para o tratamento curativo, ou seja, o tumor está invadindo aquela região, a gente vai ter que tirar aquela parte do intestino. E aí, né, a gente traça a estratégia de fazer ola provisória, ola permanente. Então, a gente vai definir se a gente vai conseguir depois ter a parte do intestino para a gente fazer basicamente uma emenda, tá?
Isso não só os tumores ginecológicos, mas também o câncer de próstata no doença avançado. Então, naquela região pélvica que pode avançar ali, sim, a gente pode ter que fazer ostomas para a gente poder tratar esse paciente. Existe, por exemplo, pacientes com lesões em canal anal, né, ou no reto baixo, que aí sim, né, acometem ali o esfíncter, o ânus, e a gente às vezes tem que fazer uma amputação dessa região. E aí sim vai para definitivamente como ostomia. A ostomia, ela salva a vida, Gabriel, né? No momento de urgência, às vezes uma perfuração do intestino por outras causas, a gente faz ali para desviar o trânsito, para parar que suja a cavidade abdominal. Então, assim, a ostomia ela é um artifício muito grande para a gente. Quando a gente fala em previamente marcar, a gente tem os pacientes que fazem radioterapia para o tratamento de câncer. A radioterapia, ela ajuda muito hoje no tratamento do câncer coloretal, né? Então, quando a gente vai para partir para o tratamento cirúrgico, que é a segunda parte, né, em alguns casos, os casos mais avançados, a gente faz quimio e radioterapia, seguido de cirurgia. Neoadjuvante. Neoadjuvante, isso. E aí, quando a gente vai fazer a anastomose, a emenda, o tecido é fragilizado. Você sabe disso, principalmente na pele aí, da deiscência. Então, sabe como que é? A radioterapia, ela prejudica na cicatrização. Então a gente faz uma proteção, a gente desvia o trânsito para não ir nada nessa emenda, para a gente fazer com que ela cicatrize primeiro. Diminuir o volume de débito que a gente fala, né? Mas Na verdade, assim, como não há, né, não vai passar nada ali a chance de fazer uma cicatrização melhor, às vezes pode cometer uma fistuleta ali, que a gente fala, ó, tá fazendo uma fistula de pequeno débito, e ela se resolver muito mais fácil. E aí, no segundo momento, né, recuperando isso aí, a gente vai lá e reconstrói o trânsito. Então, nesses pacientes, a gente está com esse projeto, a gente já encaminhar para a equipe de enfermagem, né? A Kedma está treinando o pessoal lá, a gente já marcar esses pacientes com ostomia e a gente já vai para cirurgia sabendo que As possibilidades que ele tem onde fazer esses estomas de maneira hum, adequada. eu tenho um caso que a gente agora vai operar ao longo dos próximos dias, né, Kedma? Sim. Tem um paciente jovem, ela tem um câncer coloretal, né, de reto baixo, médio baixo, e ela foi pro tratamento neoadjuvante, fez quimio e radioterapia, e agora eu vou resgatá-la com cirurgia e fazer uma cirurgia robótica. Então a gente vai operar ela com robô, que é um advento novo que veio para o tratamento do câncer. E eu pedi ela já para passar com a Kedma para a gente marcar, né? E aí nessa estratégia de marcação, provavelmente um dos braços do robô, a gente vai passar já nesse lugar para aproveitar a incisão. Então, planejamento é tudo, né? A gente fez um é, paciente de demarcação por robótica, ficou sim. perfeito, porque ele foi lá, fez, aí foi uma colostomia. No outro, a gente já conversou das bolsas, no outro dia a gente já foi lá, foi adaptada a bolsa para ela, a família cuidou, ela nem precisou da gente Olha, por Gabriel, tempo. o índice de satisfação assim é gigantesco, cara. Então, assim, a gente está caminhando nesse projeto aí que é algo que vai vir para ficar mesmo. Legal. Né? Aproveitando essa da robótica, que eu acho que é a novidade para todo mundo, né? Até na plástica também, a gente já tem algumas coisas de robótica. Eu queria que você desmistificasse. Eu sei que você tem um volume grande, né? Tava conversando em paralelo com você recentemente. Você falou de uma coisa bem legal que eu fiquei muito feliz. Você tem um volume já passou de dezenas de pacientes operados por robô. O robô opera sozinho? Qual que é a Não, parte do cirurgião? Precisa não, ter equipe inteira dentro da sala? Tira essa dúvida para todo mundo. ainda não tem IA operando robô, tá? É que eu já... Ainda, né, a gente não sabe o que vai ser o Ah, futuro, né? Mas, assim, hoje, para as pessoas entenderem em casa o que que é a cirurgia robótica. Na verdade, é o médico, é o cirurgião que opera num console, e os braços eles vão replicar os movimentos que nós estamos fazendo ali pelo console. O console é como se fosse um videogame, né? A gente está ali, tem uma tela, tem os controles fica dentro da sala, né? dentro da sala, né? Já existe cirurgias à distância, né? Distância, mas... Está fazendo, só que é supervisionado pelo médico. A gente tem um auxiliar que fica, né, dentro da cirurgia mesmo, junto ao paciente, para auxiliar a gente ou auxiliar o robô em algum momento. E quem faz os movimentos, quem faz a cirurgia é o cirurgião. Mas, doutor, o que que isso muda, né, Lucas? O que que muda isso aí, cara? Muda a precisão. É, eu costumo dizer que o robô é uma evolução da videolaparoscopia.
Então a gente saiu algo que a gente tinha movimentos mais limitados, mais lineares, e a gente vem para movimentos que a gente simula como se fosse nossa mão. Então imagina assim, Gabriel, se você está operando com a visão 3D, com um aumento muito maior, fazendo os movimentos extremamente mais precisos. Cara, isso aí assim é um suprassumo. Eu quando vou operar meus pacientes, quando eu operar robô, para mim assim é como se O fosse Superman lá indo, salvando. indo pra Disney lá, cara. É o parque de diversão pra gente, assim, é algo que, puxa, é muito legal, né? Porque a gente consegue primeiro fazer uma cirurgia muito mais eficiente, sangramento muito menor, a gente consegue olhar melhor as estruturas, saber o que a gente tá realmente operando, né? E é muito mais ergonômico, muito mais confortável, fico numa cadeira, posso tomar uma água, então eu consigo ficar com muito mais conforto para operar. E o resultado, assim, que é de uma, assim, é impressionante, E cara. tem menos, a gente tem menos complicações na questão de deiscência cirúrgica, das Sim. outras complicações da cirurgia, né? O cirurgião, quando ele faz uma cirurgia muito grande, na plástica, você sabe disso, a gente sempre tenta evitar a resposta metabólica ao trauma. Quanto mais cortes, quanto mais manipulação, a gente vai aumentar essa Uhum. resposta metabólica. E a cirurgia robótica, ela é minimamente invasiva, ou seja, a gente faz pequenos furos no abdômen, no tórax, na cavidade a gente vai operar. Uhum. Então, a gente com menor corte e menor manipulação de tecido, a gente diminui essa resposta. Então, assim, se eu opero o paciente, fiz uma cirurgia lá, uma retinomanectomia, cirurgia de grande porte, cirurgia extensa. Você chega no outro dia, tá o paciente sentadinho, né, ou deitado de perna cruzada. Às vezes as pacientes começam a nem ter dimensão no tamanho da cirurgia. Você passa um dia, doutor, posso ir embora? Já fica animado, porque são pequenos cortes, recuperação muito maior. Eu já achei Então, incrível ter operado por vídeo, É, dando aula 2 dias depois. é, antigamente tinha aquela famosa frase, né? Quanto maior o cirurgião, mais experiente, maior incisão, né? Que é, era, qual é a história? grandes cirurgiões, grandes decisões. Hoje em dia é o contrário, né? Grandes cirurgiões, Cirurgiões. pequenas incisões, né? Na prática, quanto mais você falando da evolução, acho interessante a gente pensar nisso. Antigamente, para a gente acessar as vísceras, né? Que é o nome que a gente dá para intestino, com a mão a gente precisa ter um acesso. Então, o acesso basicamente é você tirar toda aquela parede abdominal, com pele, músculo, para a gente poder chegar até o órgão. A Uhum. partir do momento que a gente não precisa mais abrir toda essa parede e acessar por vídeo, a gente tem a manipulação. Só que a própria manipulação aqui, que não é tão ergonômica, igual você falou, bem explicou, é um treinamento muito mais árduo. Na minha cabeça, eu vendo a robótica, eu acho que quem faz vídeo, quando vai para robótica, eu acho que o treinamento é até menor. Porque assim, tem a precisão, mas os movimentos são mais finos. Então, o movimento você fica ali mais. A pinça gira naquela pontinha ali com maior precisão, menos trauma, menos deslocamento. Então, você vê. Sim, Menos chance de infecção. sem dúvida. É impressionante assim, a evolução. Quem assiste uma vez entende o benefício gigantesco da cirurgia. Porque vídeo já é maravilhoso. Gente, o robô, assim, ele veio para ficar, né? Tanto é hoje em Cuiabá e a gente já tem vários hospitais com cirurgia robótica. Chegou primeiro agora em Rondônia, um estado bem menor que o nosso. Então, assim, é uma tecnologia que realmente quem coloca a mão, opera a primeira vez, cara, você vai querer operar pelo robô porque você entrega um benefício muito grande para o paciente. Você faz uma cirurgia com maior qualidade. A gente tem que também levar em consideração que o robô não é para todos os cânceres, tá? Tumores muito grandes ou avançados, há uma contraindicação para isso. Então a gente tem que saber indicar muito bem para a gente fazer uma cirurgia com maior tranquilidade. Eu falo que o robô ali pra gente é como se a gente dissesse da vídeo pro robô, é como se a gente estivesse lá no PlayStation 1 e agora pro 5, assim. A gente deu um salto lá de como fica mais fácil, como fica muito mais é, gostoso de operar. Você tocou num ponto que me gerou uma dúvida. Posso estar aí, queria que você me explicasse, talvez para a maioria. Eu tenho um câncer, eu preciso, quando eu faço cirurgia, nada mais é do que extirpar ele, tirar ele Uhum, do organismo. Eu faço por vídeo por incisões pequenas. uhum. E aí, como é o planejamento para eu tirar aquele tumor transpassando pela pele? Como é que eu faço isso? Eu faço pelo umbigo? Não, eu faço uma incisão mais baixa, tiro. Uhum. E como é que eu faço o envolvimento desse tumor? Porque a gente sabe, é interessante,
que o contato de células cancerígenas com outras, eu posso disseminá-lo. Disseminar. E aí, como é que faz esse planejamento? Assim, Gabriel, isso depende de qual cirurgia, né? Por exemplo, eu vou usar os meninos da URA que fazem prostatectomia, que é assim, é um salto gigantesco para quem opera próstata aberta e quem opera próstata para o robô. O benefício do robô para a próstata é assim, algo que, olha, eu vou falar para você, assim, eu acredito que na próxima década, cada vez menos você vai ver as pessoas operar menos aberto, porque existe um benefício muito grande. Então, como a próstata é um órgão menor, a gente envolve ele num endobag, num saco coletor, né, onde a gente sela isso aí e consegue se retirar pelo umbigo. Por exemplo, já para os tumores intestinais, né, que a gente tem que tirar uma peça maior, né, com volume de intestino um pouco maior, a gente tem o mesmo endobag, a gente coloca dentro da cavidade abdominal, a gente incesta ele, coloca ele dentro, fecha, e aí preferencialmente, né, a gente acaba usando aquelas incisões de pane steel, de cesárea, né, faz uma incisão mais baixa, menor, a gente calcula o tamanho da peça para ser o tamanho necessário para tirar a lesão, então faz um corte bem pequeno, né, numa região que fica escondido, né, para o paciente, principalmente, né, sexo feminino, jovem, que vai para a praia e não quer ter um corte no meio da barriga. Então faz bem ali na região do pubis, ali bem próximo do. Às vezes aproveita uma cicatriz prévia, né? Às vezes Normal, se for uma assim, mulher, normalmente mulher a gente já teve a cesárea. cesárea e já utiliza isso. Agora quando não são órgãos menores, por exemplo, um adrenal, né, a gente acaba tirando pelos próprios trocáteres mesmo. Aumenta um pouquinho mais a incisão e a gente consegue tirar por ali. Mas é uma boa pergunta. Esse planejamento, eu fiquei curioso Olha, aqui por daria isso. uns 3 podcasts hoje. Não, mas eu adoro. Eu fui assistir, eu tive a experiência de assistir uma robótica por endometriose, que eu acho que é uma coisa que vista como benigna, mas parece um comportamento muito É, maligno, né? Então aquilo me encantou, porque eu fiquei na cirurgia e observei uma coisa bem interessante, que a sala é extremamente fria, né? Porque precisa ficar fria, né? Tanto que eu não aguentava ficar muito tempo lá, eu saía um pouquinho, voltava. Mas foi uma sim. experiência que eu vi o benefício. Eu que não tive a formação para fazer robótica, né? Minha formação de cirurgião geral parou na vídeo. Uhum. E aí hoje eu vejo o avanço de vocês, porque eu já tenho, né, 10 anos aí. Muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E pela plástica, o que você me fala assim? Hoje tem correntes, né, da robótica para diminuir invasões, né? O que que eles querem fazer? Tem um perfil de paciente que eu julgo muito a exceção à regra, né? Que Uhum. hoje, basicamente, nos nossos consultórios, assim, pelo menos no meu, né? A maioria dos pacientes que querem fazer, às vezes, é corrigir a diástase Sim. e não ter cicatrizes abdominais. Só que muitas vezes a diástase, principalmente no público feminino, está associado à gestação. E necessariamente, assim, necessariamente não, mas em via de regra, a pele também é estirada. Assim como o músculo foi afastado, a pele é estirada. Então, o benefício da robótica se limita àquelas mulheres que têm a diástase e quase nada de pele para sair, ou zero para sair. Aí você entrega a robótica, faz e você pode fazer lipoaspiração associada a tecnologias para retrair um pouco da pele que se tiver remanescente. Mas não é o público em regra, que a maioria das pessoas pensa assim, ah, tecnologia com mínimos cortes. Ele tem que lembrar o seguinte, a cirurgia plástica é cicatriz por contorno. Se tiver essa filosofia na cabeça, você vai entender tudo que a gente conversa. Então, a cicatriz de menor, mais discreta, igual vocês fazem, a preocupação, né? Uhum. Deixar a cicatriz mais baixa. Então, a robótica hoje, no cenário, é uma exceção à regra. O paciente tem que ser muito bem selecionado com esse perfil. Mínima flacidez, né? Que retrai com a tecnologia. Pouca gordura subcutânea mais para fazer definição e apresenta uma diástase que é quase visível, que o paciente tem um afastamento de musculatura que precisa ser fechada. Então, olhando nesse cenário robótico interessante, pela mínima invasão, Uhum. mas é muita exceção. Não é a realidade. Hoje eu nunca vi nenhuma paciente na minha prática com essa Caberia, indicação né? que caberia. Hoje nem indicaria. E a gente tem que, isso, de maneira geral, né? A gente tem que sempre muito colocar na mesa qual o benefício, né? Não adianta você querer, vamos associar uma tecnologia que é boa para o paciente que não tem indicação, cara. Isso é Não, fato. não, não vale a pena. Então, isso também vale para a gente no tratamento oncológico, assim. A gente pondera muito bem os casos que são indicados para a gente fazer realmente algo que dá diferencial mesmo para o paciente. Então,
Então, tem que estar sempre com isso em mente. Nesse caso, assim, pensando na linha da oncologia, então o paciente que a gente pensa assim, são tumores menores, com alta taxa de cura pela ressecção, a Uhum. robótica seria um excelente. Para pacientes com metástase, alguma coisa ainda não definida, talvez não seria a melhor possibilidade, ou Então, não. Gabriel, depende do tipo de tumor, como que é, metástase, o que que você vai fazer, né? Mas assim, em regra, para ficar mais fácil você entender, as lesões mais iniciais são mais factíveis de operar pelo robô. Então, são melhores, tem um benefício muito grande. Vou falar para você, a gente diminui sangramento, tempo de internação, né? O paciente tem uma alta mais precoce, anda mais rápido, ele volta às atividades mais cedo, uma segurança maior, uma habilidade muito maior para o cirurgião. Eu vou te falar um negócio, eu acho que vai meio ter polêmico aí. Eu acho que no futuro, que o pessoal todo mundo operando o robô, os mãos de paca vai sumir, cara. É? Porque, assim, nossa, é incrível, cara, é incrível. Aquele ponto da videolaparoscopia, você na sua época de geral lá, que era um pouco mais difícil, hoje no robô, cara, puxa vida. Facilitou Nossa, até a vida do cirurgião, então. não, com certeza, né? Então, por isso que a gente sabe o quanto tem benefício. Porque se é mais fácil operar, Uhum. você pode ter certeza que vai ser muito mais vantajoso para o paciente, né? Se a cirurgia transcorre mais tranquila, se a gente tem precisão que a gente está fazendo, os movimentos que a gente está fazendo, eles são mais assertivos, a Uhum. gente vai com certeza entregar o melhor resultado para o paciente, né? Lucas, a conversa tá muito boa, mas a Mas, gente tem que seguir agora, né, para a reta final. Mas vou deixar aqui já o convite, porque a gente tem mais assunto para conversar. Eu acho que tem obrigado. mais coisas para ser abordadas. Essa é a nossa intenção aqui, né? A gente tem e falar sobre isso e trazer mais informações. Então aqui já fica o convite para a gente gravar uma outra edição falando, continuar a falar sobre, né, o câncer, sobre o que está acontecendo, que tem bastante coisa. Eu tô aqui com um monte de pergunta, mas Sim, se eu for falar ia ficar 2 horas e. Mas então eu já vou deixar o convite aqui para a gente gravar um próximo episódio de continuidade, né, desse podcast para trazer mais informação, que é o que a gente tem que trazer para a população. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que têm medo, né? Você hoje é uma referência em cirurgias, né, em cirurgias com grandes tecnologias, hoje causa um impacto muito menor na vida das pessoas quando a gente se fala em tratamento de câncer, quando há essa possibilidade, né? E para tirar um pouco esse medo aí da população e os profissionais de saúde também ficar informados, né? assim, eu queria agradecer, né? Foi para mim muito prazeroso a gente estar aqui junto, pô, foi uma conversa bem descontraída. Eu acho que deu pra gente expor um pouco do nosso dia a dia, de Sim. contar um pouco da nossa realidade, o que que tá vendo de novo, né? Pode ter certeza que o convite já está aceito, né? Eu acho que assim, o câncer a gente tem bastante assunto, né? É uma Sim. especialidade complexa, olha, tem aí assunto pro ano inteiro, se quiser, E eu acho que é né? importante essa informação, né? É isso que a gente quer, informar as pessoas. Porque quando a gente fala de câncer, a gente lembra de uma ferida muito feia, É, de desconforto relacionado ao cheiro. Então a gente sim. vê Isso é muitas verdade. outras coisas. E a gente precisa falar sobre isso, né? Para as É, pessoas orientar. e é importante, e assim, Kedma, quem não tem em casa algum conhecido, algum parente que passou por essa enfermidade, né? Se você parar para pensar, todo mundo já teve alguém que foi acometido de alguma maneira pela essa doença. Sim, Então, assim, para o pessoal que está aí em casa, que está nos assistindo, a mensagem que eu gostaria de falar é que sim, o câncer tem cura, né? Principalmente nos tumores mais iniciais. Então, o diagnóstico precoce ele é importantíssimo. Então, as pessoas têm que se cuidar, tem que aproveitar, tirar um tempo do ano, ir lá fazer o seu check-up, fazer a sua colonoscopia, sua endoscopia, né, passar com um colega para avaliar as lesões de pele, né, fazer os exames de mamografia, ultrassom de mama, preventivo. Na verdade, tem inúmeras campanhas, mas de maneira geral buscar fazer um check-up, né, fazer um rastreio que a gente fala, uhum, porque quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial, as chances de cura são gigantescas. E a complexidade do tratamento ela é menor. Às vezes você não vai precisar nem envolver quimioterapia ou radioterapia, depende do qual tumor que a gente está falando. Às vezes a cirurgia é uma cirurgia muito menor, como a gente está falando aí do robô, que pequenos cortes, com recuperação muito mais rápida.
A gente espera que ninguém tenha essa doença, no fundo do meu coração. Mas se tiver, procure o Hospital do Câncer, procure um lugar de referência, onde a gente vai entregar o que é de qualidade, o que é comprovado pela ciência, que é o mais importante. Porque às vezes no desespero aparece um monte de oportunidades, né? Ah, um remédio fulano de tal que comprou lá não sei da onde que tratou o câncer. Não, gente. A gente trabalha ali com seriedade. Então, né, me coloca à disposição à população mato-grossense. É o que precisar para esse tipo de enfermidade, a gente está aqui para atender. E obrigado novamente. Nós que agradecemos, eu só, como você falou assim, aproveitando, né? Todo mundo tem um ente querido. Meu pai mesmo teve melanoma em braço e quem tirou fui eu na residência. Por coincidência, porque eu olhei a lesão, não gostei da cara dela, tirei, ampliou. Isso já tem 10 anos e melanoma a gente sabe que taxa de sobrevida é 5 anos, é muito baixa, né? Então, você vê um diagnóstico precoce. Meu pai tá aí hoje, graças a Deus aí. Eu brinco com ele que foi o melhor investimento da vida dele foi ter me formado, porque ele ganhou 5 anos de vida nessa brincadeira. Mas é Já isso. ganhou 10 e confiando em Deus, muito mais. Eu quero que ele fique com 100 anos, aí, se Deus quiser. Mas eu agradeço demais sua explicação e ainda mais você que está na parte da diretoria do Hospital do Câncer, assim, trouxe para a gente fatos importantes, como o movimento que vocês fazem, busca ativa de paciente, que eu acho que isso o médico não pode ficar esperando o paciente, o médico tem que ir atrás, o enfermeiro tem que ir atrás, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, eu, assim, eu não tenho direito nenhum de ser um pedido, né? Continue, não Que que isso. cresça, né? Porque realmente é legal. As pessoas se beneficiam de uma pessoa que está procurando. A gente não acha nada que não procura, né? Então a gente tem que ir atrás. Eu acho assim, só aproveitando, finalizando aqui, né, o médico ele é um comunicador, né? Isso é fato. Médico, na verdade, o profissional de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente é um comunicador. A gente tem a obrigação de levar a saúde para frente, a gente tem a obrigação de estimular com que a população procure atendimento, né? E comunicação não é o que a gente fala, é que as pessoas entendem. Então, isso é algo que assim, a gente também tem que saber como passar essa mensagem Sim. para frente, né? Então, eu acho que assim, programas como o de vocês aqui, isso é importantíssimo, porque se atingir uma pessoa, que é Edmur e Gabriel, que assistiu a gente, que deu estalo, cara, eu vou fazer meus exames, e fez um diagnóstico precoce, que tratou e curou, olha, eu acho que a gente já salvou o dia, a gente já fez a nossa missão hoje por aqui. A gente, obrigado. Já vamos deixar marcado No o próximo próximo. para a gente continuar essa conversa, porque tem muita coisa para ser esclarecida, né? A gente precisa esclarecer o que acontece na nossa saúde, Sim. né? Chegamos mais ao fim de mais um episódio do podcast Além da Ferida. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá.